Relargada Live começando mais uma segunda-feira pós-GP de Fórmula 1. Estou aqui com meu amigo Arri Train, estrategista da FTR Motorsport, equipe corre o Gaúcho e também o Endurance Brasil. Arri, qual é o seu destaque para esse final de semana de Fórmula 1? Boa noite, pessoal, tudo bem? O destaque acho que é a McLaren, né, que finalmente entrou no campeonato e mudou completamente a dinâmica da corrida. E os problemas que seguem os mesmos, né? Dessa vez com consequências um pouco mais graves. Então vamos ver o que vai acontecer daqui para frente. Bom, a gente sempre abre essa live falando do Gabriel Bortoleto, final de semana que ele teve, mas esse final de semana eu acho que teve algo tão importante que repercutiu tanto que vale a pena a gente inverter um pouquinho a nossa ordem. Vamos começar falando de acidente envolvendo o Ollie Bearman. Um acidente que vários pilotos agora começam a falar que já tinham avisado a FIA passar dessa bola, que a FIA vinha ignorando, e aconteceu, e é difícil até descrever você falar sobre um acidente de Fórmula 1 que aconteceu porque o carro da frente estava devagar demais. Eu vou deixar para você tentar explicar essa daí, Arri. Ali é uma situação que a pista do Japão proporciona isso. Vai acontecer também se seguir nesse formato naqueles circuitos de rua modernos de altíssima velocidade, que tem várias curvas com um ponto um pouco mais cego, né? O cara vem numa velocidade e tu não espera que o da frente acelerar tão rápido, aí ele reage, puxa para a esquerda, mas, claro, na velocidade que tu tá, uma mudança brusca de trajetória, ele acabou botando a roda na grama e depois é um abraço, né? O cara vira passageiro, prega o muro a 260 por hora, se eu não me engano, ele bateu um impacto de 50 Gs, né? E, felizmente, nada mais grave com ele, só aquele susto, provavelmente ele bateu o joelho no próprio carro mesmo, né? E por isso saiu mancando. Mas acho que agora é mais uma arma, né? Sempre segurança foi um ponto muito forte. A gente sabe, principalmente desde a morte do Senna, começou a se bater muito nisso, na evolução da segurança, enfim, se abriu mão de coisas até de desempenho para deixar os carros mais seguros. Então, acho que agora os pilotos têm o que eles precisavam para poder reclamar com mais vigor. E, no fundo, claro que eles estão importados com a segurança, mas o que eles querem é uma dinâmica um pouco diferente da mecânica, né? Então, uma coisa vai acabar ajudando a outra, provavelmente. É interessante isso, mencionar esses... Porque, de fato, a gente percebe que o perigo é real, pode realmente acontecer. E isso me veio à cabeça agora. Nesse final de semana teve etapa do TCR South America e teve um acidente bastante feio na largada. O Nelsinho Piquet na pole position, ele não consegue sair. Daí vem um cara lá, Bruno Massa vem lá de trás, no meio daquele pandemônio geral, saindo para tudo que é lado para evitar bater no Nelsinho Piquet. O Bruno Massa não consegue enxergar tudo isso. Ele dá em cheio no Nelsinho Piquet. Daí você comentou que ali na hora o Bearman conseguiu tirar, só que daí foi ele sozinho pro acidente. Pode haver momentos que o cara não vai conseguir tirar. Daí, imagina, 2 carros de Fórmula 1 se pegando do jeito que eu vi, pelo menos o TCR nesse final de semana. Cara, é uma perspectiva bastante assustadora, né? E que esse lance da largada é sempre um pouco mais complicado quando o carro não larga, porque tá todo mundo junto, e aí aquele bolo forma um trio wide, um four wide, e daqui a pouco que tá na tua frente sai pra direita, outro sai pra esquerda, e tu acha o cara parado no meio, né? E aí realmente o tempo é muito curto para reagir, não dá. O próprio piloto que está num carro que não larga, seja em qualquer categoria, normalmente ele já se prepara para receber uma pancada, né? O cara já se abraça no cinto, se encolhe um pouquinho, né? E fica esperando ali, torcendo, né? Então, mas enfim, corrida, essas situações de reflexo podem acontecer, mas ali ele ainda tinha um campo de visão um pouco mais aberto, por isso que eu falei do circuito de rua. O circuito de rua, às vezes, está numa curva que é muro dos dois lados, quando tu vê um cara, nem sempre vai dar tempo de reagir, né? Então, sim, tem esse ponto aí da segurança, porque é uma diferença muito grande de velocidade quando descarrega a bateria, né? E dessa vez eles não fizeram aquela palhaçada de travar o velocímetro na transmissão, mas eles simplesmente cortavam o board, né? Na R130 lá não mostravam o board do carro no momento que começava a desacelerar, né? Então, é isso, é um risco, sim, mas acredito, assim, pelo que eu tenho ouvido dos pilotos desde o início, que o principal ainda é a forma chata que está a corrida, né?
Eles estão mais preocupados com isso do que propriamente com a segurança, só que agora eles têm esse fator aí para agregar no discurso. Agora a gente vai ter um período inteiro, se eu não me engano, sem boas etapas que aconteceram. A FIA até soltou um dado oficial, mas coisa pode ser feito agora, porque não dá para mexer muito na natureza desses carros, né? Dá para você agora em um mês querer mudar tudo que o regulamento botou para esse ano, próximos anos. Mas que tipo de coisa pode ser feito para minimizar isso? Pois é, aí teria que ver com alguém da área de engenharia mecânica, como vocês sabem, não é meu caminho. Mas o próprio Carlos Sainz, numa entrevista depois da corrida, falando que, cara, não me importa que vire 2 segundos mais lento, que se diminua a potência do carro, basta o elétrico atuar menos para a bateria durar mais e não acontecer essa descarga no meio de uma reta. Então, não sei, acho que o caminho seria por aí. Eu não sei se é possível trocar essa peça que eles fizeram do GP da Austrália para a segunda etapa, foi na China, se não me engano, de que eles aumentaram a capacidade de recarga da bateria porque as retas eram mais longas. Não sei o quão viável é isso, tu botar algo que possa aumentar drasticamente essa recarga, ou se não, dá um jeito de fazer o carro gastar menos, nem que seja com menos potência, né? E aí é que nem gasolina, né? Se tu tirar a potência do carro, ele vai ser mais econômico. Na gasolina, a mesma coisa é a bateria. Tu vai gastar menos bateria, né? Então, acho que a curto prazo isso seria o mais viável, mas falando assim, como eu digo, como espectador, sem nenhuma base de engenharia nisso, é a minha opinião, né? Acho que deixar os carros mais lentos seria um caminho mais rápido, né, nesse primeiro momento. O problema é que começa a mexer num projeto, começa a produzir soluções, mas também possíveis problemas. E de repente o pessoal entende que dá para mexer no software, daí você não testa isso porque colocar o carro na pista para testar os... E aí então você introduz mais problemas. Assim, vai ser um ano bastante conturbado Fórmula 1 e acho que pra gente como brasileiro também vai ser um ano mais conturbado do que eu esperava. Primeira etapa, Gabriel Bortoleto pontuou, fez uma prova, etc, super animado aqui, bom, esse ano vai, não sei o quê. E cara, tá meio que murchando, né? Ele ainda fez um E3 novo, mas aí vem na corrida 13 atrás do Nico, nada muito diferente do que a gente viu ano passado quando ele tava de Sauber. Cara, tô decepcionado à toa. Qual é a perspectiva que você enxerga para a temporada do Bortoleto a partir daí? O Bortoleto é um cara que sempre foi muito franco com a imprensa em assumir erros, enfim, né? Não acho que ele teria mudado de postura agora. Ele falou que ele teve um problema que o carro dele perdia a potência em reta, ele não conseguia acompanhar o pessoal, né? E, de fato, naquele momento do safety car lá, que ele consegue entrar ali no top 10, uma situação de pneu um pouco melhor do que alguns dos que estavam na frente dele, que já tinham parado e, consequentemente, foram para trás, eu achei bom agora, porque estava todo mundo muito próximo. Agora ele vai conseguir se manter nesse mesmo ritmo dos caras aí na frente com uma vantagemzinha de pneu, e não foi o que aconteceu. Então, de repente, ele possa ter tido um problema mesmo. Ele não aprofundou, nem a equipe se pronunciou a respeito sobre o que foi o problema, qual foi o problema. Ele só disse que ele tinha menos velocidade de reta que os demais. Então, é viável. Porque, de fato, ele fez um classificatório muito bom, né? Largou em nono, foi mais rápido que o Nico de novo. Então, se desde o início do final de semana ele estivesse sempre atrás do Nico, beleza. Aí, realmente, ele não achou o caminho ali, o cara estava na frente dele. Mas não foi o que a gente viu, né? Então, vamos ver, tem que dar tempo ao tempo. É uma equipe nova, problemas vão acontecer, não só com eles. Como a gente falou, a McLaren, por exemplo, acabou de fazer a primeira corrida do ano, dá para se dizer assim. Então, faz parte, tem que esperar. Como ele diz, eles têm um problema de largada, como a Mercedes também tem. Isso é uma coisa que eles estão trabalhando, mas ele diz que isso nem é o principal problema. Eles precisam solucionar os problemas que estão atrapalhando durante a corrida. Então, não adianta, né? A minha esposa até estava vendo a corrida, a metade final da corrida comigo, e me perguntou, mas o Bortoleto não é melhor que o Antonelli? Não, eu acho que ele sempre ganhou do Antonelli em outras categorias, só que o Antonelli está de Mercedes, o cara tá de Audi. Então, claro que daqui a pouco tem essa frustração, né,
de quem não enxerga o todo como ela, mas faz parte. Ele tem, como a gente falou ano passado, que seguir construindo o nome dele, ganhando do Nico, mostrando que ele é um cara interessado, competente, que uma hora vai chegar uma oportunidade melhor para ele, ou a própria Audi tem capacidade total para se desenvolver e ser uma equipe de ponta. Tanto é que já estreou no meio do pelotão, que é muito difícil. A gente vê o que a Cadillac está fazendo, andando lá atrás, né, junto com a Aston Martin, que não existe esse ano. A questão da Cadillac é legal, diferentemente da Audi, a Cadillac fez a Audi, sabe? Mas Só que só um parênteses interrompendo, a Audi também fez tudo do zero, porque o carro é novo, né? eu digo, E a Cadillac também contratou pessoas capacitadas, então... pelo menos assim, a questão do time, o relacionamento, saber quem funciona, quem não funciona, as pessoas que trabalham bem, Sim. selecionar esse tipo de coisa, tá um pouquinho na frente, mas é um problema, por exemplo, você falou da Aston Martin, completamente inesperado por inúmeros fatores. E você vê alguma luz no fim do túnel para Aston Martin? Ou, cara, é um ano perdido e o Alonso já pode começar a pensar na aposentadoria dele. Só fazendo o gancho da Cadillac, Aston Martin barra Audi, é justamente isso. A Aston Martin é uma equipe que já estava aí há tanto tempo quanto... Não tão tempo quanto a Sauber, apesar de que ela veio também, a equipe antiga que foi trocando de nome, enfim. Mas tá aí, tá andando lá atrás. Ou seja, construir um carro do zero num regulamento novo, claro que ajuda tu ter sido a Sauber antes, mas não é uma garantia de que tu vai ter um bom desempenho. Então a Audi fez sim um bom trabalho para estar hoje no meio do pelotão, né? 3 etapas, segundo que é 3. Então, vamos olhar o copo meio cheio, né? Sobre a Aston Martin, notícia positiva é que o Alonso terminou uma corrida, finalmente, né? Então, acredito que, pelo menos, esse problema da trepidação, em partes, tenha melhorado, se não resolvido. Mas o ano vai ser difícil, com certeza, porque, mesmo assim, eles ainda estão num pace 3 segundos mais lento. A Fórmula 1 hoje, ela tem a Fórmula 1, que é Mercedes, Ferrari, McLaren, a Fórmula 1,5, que é Alpine, Audi, Haas, e depois uma Fórmula 2 ali no fundo do pelotão, que é Cadillac, Aston Martin, né? Isso é a verdade. Ainda explorando um pouquinho esse assunto, é o tipo de vivência que você tem lá nos boxes com a R, que muda, que muda alguma coisa na Audi com a saída do coisa, que tipo de impacto isso pode ter no box lá da Audi, de repente até na Aston Martin se confirmar que ele vai. Claro que tu tem um entrosamento ali, enfim, mas o Jonathan não fazia aquele contato direto, tipo o Lambiase e Verstappen, por exemplo. Não era ele que ficava no rádio lá com o Bortoleto ou com o Hulk, enfim, esse tipo de coisa. Esse ano agora eu comecei a trabalhar com a Mercedes lá do Sérgio do Guilherme Ribas. Primeira etapa, o cara senta, conversa. Pô, tem piloto que gosta de receber informação o tempo inteiro, tem piloto que gosta que tu não fale nada, tem piloto que não sei o quê, né? Que nem aquelas discussões que a gente via do Hamilton ali no início da Ferrari também. Tá, cala a boca, não deixa correr, isso, aquilo. Sabe, tipo, então, nessa questão do entrosamento poderia prejudicar, mas ele não fazia esse contato direto. Prejudica porque é um cara competente, era um bom funcionário, mas a resposta foi a melhor possível, né? Primeira etapa sem ele, que é 3, não ficaram nos pontos por muito pouco. Então, na prática, a gente não viu nenhuma diferença. Acertaram a estratégia, né? Talvez com o Nico ali, eu acho que eu teria arriscado a parada dupla, né? Mas, embora eles estivessem muito perto. Mas se faz bem ajustadinho, eles tinham uma diferença ali de uns 2 segundos. O Nico poderia, no safety car mesmo, tirar o pé um pouquinho para abrir ali uns 3, 4 segundos, entendeu? E parar na mesma volta. Mas fora isso, deu tudo certo ontem. Bom, e daí você falou a diferença da Audi. A gente tá vendo um início de temporada espetacular do Antonelli. Apesar da gente considerar o Bortoleto melhor do que ele, a gente sabe que ele é um talento, um potencial muito grande nele. Ele começou a mostrar isso agora. A segunda vitória, assumiu a ponta do Mundial de Pilotos. Cara, será que o Russell, nesse momento, tá começando a duvidar? O campeonato tá pra ele, tá no colo dele, achou logo no começo? Eu acho que vai ser muito parelho, porque tu pega essa corrida mesmo. Tudo bem,
Ele ganhou, mas ele teve sorte. Ele faz a pole, mas é uma pole com pouca diferença, né? Ou seja, o Russell não estava tão longe em ritmo. E aí ele tem o problema da largada. O Antonelli tem um reaction time até melhor que o do Piastri, aparece na transmissão, mas mesmo assim ele cai lá para sexto. O Russell conseguiu se manter em quarto, mesmo largando de terceiro, né? E quarto ou quinto, não me lembro agora. Teve até um pouco mais de facilidade em progredir no primeiro momento, ele consegue chegar no P2 e o Antonelli não consegue sair lá de trás. Ou seja, eles não estavam tão diferentes assim, o Russell até começa a melhorar a corrida. Aí tem um lance que é o acaso, né? É muito difícil, claro. Eu sempre digo que na Endurance Brasil, lá como a parada tem tempo mínimo obrigatório, no gaúcho, tu parar em bandeira verde é muito mais prejudicial. Então, tu evita ao máximo correr esse risco. A Fórmula 1 não é tanta diferença assim, em vez de perder 20 e poucos segundos, tu vai perder 10 segundos menos. Prejudica, mas não acaba com uma corrida. Então, claro, eles têm toda a conta ali, o pessoal começou a parar para se proteger do impossível undercut, né, do primeiro que parou, acho que foi o Leclerc, né? Então, deu azar, o cara para, na volta seguinte dá um safety car, quem não tinha parado, que é Antonelli, Hamilton, Verstappen, Bortoleto, Hülkenberg, toda uma turma, eu gravei, claro, os principais, foram beneficiados, né? E aí, daquele momento em diante, ele na liderança com pista livre, ele foi muito mais rápido que o Russell e sumiu, não deu chance para os caras. Mas se não tem aquele safety car ali, eu acho que ele não teria ganho a corrida. Então, mas não adianta, o cara é bom, tem que ter sorte também, né? Não dá pra ser campeão mundial. Eu diria de nada, né? Eu ia colocar a frase campeão mundial de Fórmula 1, mas eu acho que não dá pra ser campeão de nada se não tiver um pouquinho de sorte, né? Tadinha de sorte. Exatamente. Em algum momento vai aparecer alguma oportunidade que tu tem que ser capaz de aproveitar. Apareceu a oportunidade, ele foi capaz, né? Quem tá ainda esperando uma oportunidade de alguma coisa são esses dois aqui. A gente viu, costuma ver eles um pouquinho desalinhados em termos de discurso. Ano passado chegou a dar uma entrevista dizendo que nem é assim a coisa mais importante da carreira dele ser campeão de Fórmula 1, enquanto a gente vê que o Max é um tarado por qualquer coisa que tenha roda e motor. E os caras agora eles se alinharam para reclamarem junto do que está acontecendo da Fórmula 1. Você falou na abertura da live que eles, todos em geral, estão mais preocupados com a dinâmica da categoria do que com a questão de segurança mesmo. Mas é interessante notar, esses caras que sempre falaram coisas bastante divergentes, agora estão com o mesmo discurso, estão alinhados. A impressão que passa é que todos os pilotos estão alinhados, que a FIA está isolada e mesmo assim ela está querendo mandar e desmandar, óbvio, sem dar muita voz para os caras. Eu falei a questão, né, todo piloto ele é meio retardado, né? Essa é a verdade. O cara ele pode chegar no nível de Fórmula 1 ou não, mas o cara, para gostar disso, ele tem uns parafusos a menos, né? Então, o que o cara quer? O cara quer um frio na barriga, o cara quer entrar na 130R a 320 por hora, não a 250 porque está perdendo potência porque acabou a bateria. E aí, até nesse ponto, eu vi o Litrão Sincero lá, eu gosto de seguir ele posta umas coisas mais irreverentes, assim. E é isso que ele falou, isso ele tem razão. Por que os pilotos piores esse ano estão aparecendo mais? Porque os caras de ponta é o cara que ganhava no detalhe de frear um pouco mais dentro, de acelerar um pouco antes, de não sei o quê. E o cara que daqui a pouco estava no carro pior, ele estava mais acostumado a andar de kart indoor, que não adianta tu ir lá e frear, atravessar, acelerar, que não tem motor. Tu tem que fazer a coisa mais contornadinha, sabe, sair com mais força, blá, blá. Vamos entrar numa discussão longa aqui. Então, esses caras, eles conseguiram se equiparar ou até se adaptar mais rápido do que o Max Verstappen. A gente vê o próprio Rajjar, não está tão diferente assim a vida dele em relação ao Verstappen, né? E não quer dizer que o Rajjar seja um gênio, né? Eu acho que o Rajjar, no carro da Red Bull ano passado, ia tomar pau lá como qualquer outro tomou. Então, logo que a gente já falou, que hoje ele está num carro que recém começou, que o Verstappen ainda não botou o dedo dele, a cara dele. Enfim, para não desvirtuar o assunto, é isso, esse regulamento novo, no momento que tu não pode frear lá dentro, acelerar, aproveitar 100% da potência, tu nivela por baixo, né? Essa é a verdade. E é isso que o piloto está descontente, porque aí tu acaba virando um administrador de bateria e tu perde a tua principal qualidade, que é ser mais rápido que os outros, porque tu é mais arrojado, ou isso ou aquilo. O Senna ia estar mais puto que o Verstappen nos dias de hoje, com certeza.
Imagina o Senna, que fazia aquelas voltas lá de classificação bizarra, tendo que gerenciar a bateria no meio de uma curva, sabe? O cara ia estar louco hoje, isso é fato. Né? É assim, cara, beleza. Se a gente olhar, consegue entender a nova dinâmica e entender algumas coisas legais disso. Só que são coisas legais que já existem e pertencem à Fórmula E. A gente já falou disso. Cabe continuar falando disso. É 100% chato? Não, não é 100% chato, mas não é o que o fã de Fórmula 1 gosta. O Fórmula 1, ele curte mais um racecraft mais elaborado, um piloto que ganha mais no braço que um bom gerenciador de bateria, né? Exatamente. O lance que eu falei só do que o piloto é tudo meio retardado, é que no sentido óbvio que ninguém quer morrer, só para complementar, porque eu me esqueci, mas no sentido de que o cara quer a emoção do realmente pilotar, né? Mas respondendo aí a tua pergunta, a corrida ela tá pra gente, tá divertida, claro que tá. Essa corrida do Japão foi super legal, ainda mais com esse incremento aí da McLaren, que impôs mais dificuldade para a Mercedes do que a Ferrari, e ajudou a Ferrari também, porque a Mercedes não conseguiu passar e acabou que manteve todo mundo junto. Foi a corrida mais legal do ano de assistir. E se a gente parar para pensar em troca de posição, em carro andando perto, isso, aquilo, talvez tenha sido a mais legal dos últimos anos. Só que no fundo, a gente sabe que isso é fake, é isso que os pilotos estão reclamando. Não é, ultrapassou porque o cara foi arrojado e freou depois. Não sei se tu assistiu a Stock Car agora, dá meus parabéns ao vivo aí, tu tá com a tua filhinha recém-nascida. Agora tu vai entender um pouco o que eu passo, o cara começa a assistir bem menos corridas. Mas a Stock Car agora... A Stock Car não, na Turismo Nacional, desculpa. Eu estava assistindo, torcendo pro Gaúcho, ali, pro João Cardoso, que estava liderando. Na última volta, parecia que ele estava com um gapzinho pro cara, o cara deu um dive bomb lá e passou ele e ganhou a corrida. Eu, porra... Quando parecia, foram 2 voltas de trocação, assim, que ele pega e porta com porta. Quando parecia que a coisa estava tranquila, o cara deu um botadão nele e passou. Isso é uma ultrapassagem do piloto, entendeu? E tu bate palma, tu diz, porra, do caralho, o cara tirou um coelho da cartola ali e ganhou a corrida na última volta. Na Fórmula 1, não. Na Fórmula 1 é aquilo que a gente viu no acidente do Birman. O cara tá 300 por hora, da frente perde a bateria, cai para 270, tu puxa pro lado e passa. Pro cara que não tá pensando nisso, é bacana. Abrir uma asa e passar, que nem a bateria, enfim, seja qual é o artifício usado. Mas o fato é que as ultrapassagens da Fórmula 1 são artificiais há muitos anos já. Né? Então, repito que já falei em outras lives aqui também esse ano, o chassi melhorou. Os carros estão conseguindo andar bem próximos, a gente vê com frequência ali na tabelinha do lado ali, essa corrida mesmo, no primeiro stint antes do safety car, eu acho que era do 8º até o 15º, que era o Bortoleto, ou 16º, era um gap de 4 décimos, 5 décimos, 8 décimos, 1 segundo, daqui a pouco vinha 4 décimos, 5 décimos, 8 décimos, 1 segundo, sabe? Então, na Fórmula 1 tu não via isso antes com o carro antigo. Então tem sim coisas positivas, né? Tem que melhorar essa questão da bateria que tá muito chato. É legal você citar essa corrida do turismo nacional. Cara, tá assistindo, acompanha muito Fórmula 1, mas não acompanha outras categorias. Tem categorias como NASCAR Brasil, Stock Car, ainda tem tal do botão da ultrapassagem. Só que você pega Turismo Nacional, TCR South America, não tem nada disso, não tem botão de ultrapassagem, não tem abertura de asa, não tem gerenciamento de bateria. O cara só passa se for muito bom. É aquele lance dele construir a ultrapassagem, volta por volta, entender no circuito onde que o cara da frente erra, como que ele pode atacar, em que momento que ele pode surpreender. Gosta de corrida, se gosta de ver as coisas mais no braço do piloto, vale muito a pena acompanhar essas 2 categorias. E tem algumas outras que a gente pode, de repente, fazer até uma live só desse assunto, quando não tiver final de semana Fórmula 1. Uma coisa também que... Você quer comentar alguma coisa? Que pega a Stock Car, a NASCAR ainda tem o punch to pass ali, né? Mas é que aí é uma outra questão, que aí os carros são muito iguais, vira muito parecido, e o carro é muito caro, é um carro muito frágil também, não é um carro de rua adaptado para correr. Então, para o cara chegar lá e um carro muito igual passar, ele vai ter que dar uma portada, vai ter que ter alguma coisa, e acaba que rola muito prejuízo. Então, por isso também que eles introduzem um pouco esse artifício, né? Porque senão o prejuízo é muito alto para fazer uma corrida que nem o Turismo Nacional. O Turismo Nacional é um Onix modificado, se o cara bater, o cara vai num ferro velho, compra um farol, uma porta, gasta 3 mil cruzeiros e segue a vida, entendeu? Né? O prejuízo é de 1 milhão, às vezes. Então tem um pouco disso também.
Mas eu digo para meus amigos que gostam de Fórmula 1 e são leigos, assistem só Fórmula 1, cara, quer ver corrida emocionante? Vai para os campeonatos regional, bota lá no YouTube o Gaúcho de Turismo.4. Cara, que é os loucos se encostando, se batendo o tempo inteiro. Porque é isso, para passar, tu vai dar porta com porta, tu vai dar bumper no para-choque, tu vai não sei o quê. Esse dia eu recebi um vídeo, acho que na Argentina, um amigo meu mandou, o Ibanez, 44 comigo. Cara tinha dó, parecia endurance de cara tinha dó. Os caras, não sei se eram parceiros ou só eram inteligentes, uma corrida com 40 carros populares, assim, um começa a dar bump no para-choque do outro, eles passam uns 20 carros, assim, porque tu empurra, o cara ganha velocidade e o vácuo dele te puxa. Então é a mesma teoria do empurrar no Caixandó. Tu faz isso no Stock Car, tu desmancha a traseira do carro, que nem a gente viu agora nessa etapa com o Felipe Massa, eu acho, perdeu o para-choque traseiro. Então, quanto mais simples o carro, mais agressiva pode ser a corrida, né? A TCR também, são carros quase de rua modificados, né? A Então TCR, é legal, é muito legal. literalmente são carros de rua modificados, é o mesmo princípio da Turismo Nacional. E... a única diferença é que eles já vêm modificados de fábrica, né? Sim, exato. Eles nascem já carro de competição, não é que eles vêm na Turismo Nacional, no Gaúcho de Marcas, enfim, essas categorias, o cara vai lá, compra um Onix e faz na oficina, né? Essa é a diferença. Mas é muito mais legal se tu quer ver corrida pura, assim, que nem Fórmula 1 dos anos 70. Então, isso realmente. Mas, repito, a dinâmica da corrida tá mais divertido de ver mesmo que artificial. O que precisa mudar um pouco é isso, o gerenciamento da bateria para o piloto poder mostrar mais o talento. O que eu não achei legal foi a atitude de Verstappen botar um jornalista para fora da sala de... Nem era a sala de imprensa, era o motorhome da Red Bull, mas não importa, o cara tem credenciamento, ele tá apto a acessar esses lugares. E daí, cara, eu sempre... Tem coisa que eu custo a acreditar. E eu custo a acreditar que o Verstappen seja um cuzão. Então, eu começo a criar teorias da conspiração, eu já te falei isso. Cara, isso pra mim tem toda a pinta de Drive to Survive, sabe? Tipo, cara, primeiro, aonde que o Verstappen ia se incomodar com a pergunta que o repórter fez no ano passado, guardar isso por meses, olhar pra cara dele e mandar ele embora? Segundo, mesmo se ele tivesse realmente incomodado, cara, o repórter é um profissional, tá fazendo o trabalho dele, o Verstappen é um profissional, tá fazendo o trabalho dele, e quando converge, os dois têm que trabalhar juntos. E pra finalizar, todo o posicionamento do Verstappen nos mais diversos assuntos me parecem muito coerentes, muito maduros, e desde que ele tomar uma atitude bizarra, isso pra mim é Drive to Survive, cara. É pra gerar algum drama e colocar no corte da Netflix. Não é possível. O que você achou disso? Eu não sei se é manipulado para gerar o drama, mas eu ouvi de outras fontes que esse repórter ele não foi só aquela questão sobre ele ter batido no Russell na Espanha e consequentemente perdido o título que naquele momento parecia que ele não tinha nenhuma chance de ganhar. Até porque a pergunta do cara não é nenhum absurdo. Foi um erro que ele cometeu, ele sabe disso e o cara fez uma pergunta pertinente. Então eu concordo contigo, foi um absurdo que ele fez. Mas dizem que esse repórter é aquele que fica importunando ele. Tipo, dizem que o Luxemburgo, né, era o tipo de técnico que pagava repórter para fazer pergunta boa para ele e para ir na coletiva do adversário só botar lenha na fogueira. A cara dele. Então, daqui a pouco esse é um cara que vai lá só para botar lenha na fogueira do Max, entendeu? Não é só isso. Isso foi tipo a gota d'água, de repente. Mas concordo. Cara, a gente vive num mundo livre, ou pelo menos quase todo ele, o Verstappen mora num país livre, né? E o papel da imprensa é perguntar. Se tu não gostar da resposta, da pergunta, faz que nem o Renato Gaúcho, né? Manda o cara longe, dá uma patada no cara, vai lá, aponta os defeitos do trabalho dele também. Cada um pergunta o que quer na sua liberdade, ouve o que não quer. Ouve o que quer na sua liberdade, né? Manda pro cara. É que nem o Renato dizia aqui no Grêmio, né? O Renato brigava muito com a imprensa aqui, que é o jeito dele de proteger o elenco. Ele fala, cara, tu tá me perguntando o que tu quer, tá ouvindo o que tu não quer, vou dar minhas respostas aqui também. É isso aí. Então, eu sou contra o que ele fez totalmente. Vou ficar com a minha teoria de que é coisa do Drive to Survive, a Netflix tá dando uma olhada. Eu prefiro fazer isso do que começar a pegar ranço do Verstappen. Vamos passar aqui agora ver o resultado da corrida no Japão. Gostei bastante de ver o Piastri. Eu sou viúva do Piastri desde quando ele começou a perder
o campeonato ano passado, que ano passado eu tinha muita certeza que ele ia ser campeão, estava muito feliz, de repente ele perdeu pro Norris, mas fico satisfeito de vê-lo lá em segundo lugar. Espero que ele consiga se recuperar e que a McLaren consiga se recuperar, porque é uma coisa que você já vinha adiantando isso até do ano passado. Ah, vai trocar o regulamento, vai ter uma equipe despontando, vai ser uma coisa chata, não vai ter batalha. E é o que está acontecendo de fato. Então alguém, se não a Ferrari, a McLaren, alguém precisa começar a peitar a Mercedes, bater de frente para a gente ter coisas mais emocionantes, né? Com certeza, e foi o que mudou a dinâmica da corrida, né? Porque até então a gente tinha uma Ferrari que largava melhor, durava 1, 2, 3 voltas, aquilo lá, e acabou. A Mercedes sumia, a Ferrari era em segundo lugar e depois vinha a corrida do resto, né? Da Fórmula 1.5. Então agora chegaram mais 2 carros para a Fórmula 1, né? E 2 carros que, como eu falei no início, demonstraram mais resistência contra a Mercedes. Se não é o safety car, a McLaren estaria liderando a corrida num ciclo natural de paradas. E aí não sei se o que nos faz pensar que se no primeiro instante a Mercedes não conseguiu superar a McLaren, iria superar no segundo. Então, vamos ver. É um novo elemento que deixou a corrida muito mais interessante, né? Tomara que eles consigam se manter ali. O que eu tô achando interessante é o tanto que o Gasly tá se mantendo ali. Para mim é surpresa, eu tava esperando que a gente, como Audi, terminasse o ano à frente da Alpine. Aparentemente vai acontecer porque o Gasly tá on fire, pelo menos até agora. E é impressionante também o gap dele pro Colapinto. Cara, o Colapinto é ruim desse jeito ou ele só tá com azar mesmo? Cara, eu não sou muito do azar. Azar para mim é quando quebra o motor, quando fura um pneu, quando não sei o quê. Dá tudo errado para ti ali. Na pista mesmo, ele tá sendo muito mais rápido que o cara. Então, pode ser psicológico, abalado, pode ser aquilo, mas enfim, o piloto é um todo, né? Não, eu era bom, não, hoje eu estou no momento ruim, não serve. E a Alpine, de fato, é uma surpresa. Eles estão muito bem, venceram a corrida da Fórmula 1.5 e venceram com propriedade, né? E a Red Bull está nessa corrida aí, né? Não é só cachorro morto. Mas eles têm motor Mercedes, né? Se eu não me engano. A Alpine é motor Mercedes, né? Cara, eu vou confirmar isso daqui, mas eu acho que sim. Eu acho que a McLaren, a Alpine, a própria Mercedes, tem mais alguém com motor Mercedes, não me lembro quem. Então é isso, os caras que souberem tirar proveito e tiver um chassi minimamente decente. Ó, a Mercedes, a McLaren, a Williams e a Alpine. Perfeito. É isso aí. Então, é o motor que está andando lá na frente. Se tu conseguir desenvolver o chassi um pouquinho, tu tem tudo para estar andando no bolo ali, né? É interessante a gente se trazer essa informação, porque olhando agora para a tabela, a gente percebe que a Williams, mesmo com o Mercedes, continua andando, né? Cara, a Williams é moribunda, né? Difícil acreditar que algum dia eles vão voltar a ser o que já foram, né? Eles melhoraram muito do que estava ali, depois da saída da Claire ali, entrou mais dinheiro, né? Tiveram uns aportes grandes financeiros, mas eu não sei, o que tu tem com o Hadjar, por exemplo, em relação à birra, né? Eu tenho com a Williams que, eu vejo aquela equipe e me vem na cabeça a Imola 1994. Eu fiquei com uma implicância com eles, embora eu respeite a história, né? Do Frank e tal. Mas, vamos ver, eles já deram um salto. Mas é como eu digo, tu pega a Haas, era motor Ferrari, isso não quer dizer que vai andar igual a Ferrari. Tu tem também um desenvolvimento de chassi, um desenvolvimento de peça, uma evolução, de asa, de spoiler, de assoalho, de side pop, disso, daquilo, tudo aquilo que os caras vão entregando, que isso aí não tem nada a ver com o motor. Mas no momento que tu tem um motor que é o mais forte, tu já está um passo à frente, pelo menos em alguma coisa. Tu equipara alguma deficiência ou exalta alguma qualidade, uma mecânica competitiva. E nesse momento de regulamento novo, que ainda tem muita diferença dos motores, ajuda, né? Eu acho que isso explica um pouco o ponto que a Alpine está agora, né? Mas me surpreende também, é uma surpresa. Daí, passando agora para a tabela do Mundial de Pilotos, o Tonelli assumiu a ponta, quase 10 pontos a Russell. O mais jovem a liderar o Mundial de Pilotos na história, 19 anos. Exatamente. Ele não conseguiu se tornar o mais jovem a uma pole, né? O Verstappen, ou foi a primeira vitória? Agora
mas se tornou o mais jovem a liderar o campeonato. Eu gostaria de ver o Antonelli campeão na frente do Russell. Eu não tenho nada contra o Russell, mas o Antonelli, ele conquistou a simpatia do torcedor brasileiro com esse apego que ele demonstra com o Senna. Eu tenho aquilo que tu fala de novo do Rajat, eu tenho um pouco isso em relação a toda a safra de rookies, assim, né? Parece que no momento que o Antonelli é campeão e o Bortoleto está lá no meio da tabela, o Antonelli é o melhor deles. E aí vai ficar isso aí, os caras martelando isso aí, e a gente nunca vai saber o que o Bortoleto estaria fazendo nesse carro, né? Então, fazendo de novo um paralelo com o futebol, assim, tipo, Libertadores, o Grêmio foi eliminado, a final é Flamengo e Boca, eu torço pro Boca, sabe? No Brasil eu quero que todo mundo se exploda, ou ganha o Grêmio ou não ganha ninguém. E nos que eu tô mais ou menos nessa, ou que ganha o Bortoleto ou que não ganha nenhum, sabe? Mas que ele merece, merece. O cara tá indo bem, esse ano se encontrou, ano passado sofreu um pouco no início, o que também era de se esperar, o cara mais novo, com menos passagem, ele pulou a Fórmula 3, né, foi direto para a Fórmula 2, tudo implica no desenvolvimento, então tem que tirar o chapéu porque ele está fazendo, assim, né? Analisando tecnicamente, ou não com o coração, o cara tá indo muito bem. Só dar uma repassadinha aqui nos primeiros. Então a gente tem Antonelli, Russell, Leclerc, Hamilton, Norris, Piastri, Berman, Gasly, surpreendente, Verstappen em nono, surpreendente também. Aí Lawson e Lindblad em 11º. Agora deixa eu passar para a tela de construção. A gente obviamente percebe lá a Mercedes na frente, abrindo uma distância considerável já de 45 para a Ferrari que vem. Acho que vai ser igual ano passado no construtores, que a McLaren faturar muito cedo na temporada o título. Daí resta outra coisa que você já vem cantando a pedra, já tem algum entre o Russell e o Antonelli, e muito provavelmente deve dar Russell por ser mais, a não ser que o Antonelli demonstre uma genialidade extra classe. O que me preocupa nessa tabela aqui é a Audi já beirando a zona do rebaixamento ali. Estamos em 8º nesse momento com apenas os 2 pontos. Nem o Hülkenberg, que ano passado fez bastante pontos, esse ano também não conseguiu nada de nada. E a Alpine e Haas ali, que é onde eu achei que a gente estaria lutando, já descolaram muito da gente, né? Haas com 18, Alpine com... E ambas à frente da Red Bull. Talvez essa seja a manchete dessa tela de Mundial de Pilotos. É que ali, a Alpine e Haas já descolaram bastante, mas qualquer ponto faz muita diferença ali, né? Falta muita corrida ainda, a mesma coisa vale para o título, né? Eu acho que essa chegada aí da McLaren acende um pouco o alerta na Mercedes lá também. Antes, no que a gente estava vendo, estava uma barbada para a Mercedes, agora já não está tão barbada assim, né? Enquanto eles estiverem sofrendo com a largada e depois não conseguindo passar a McLaren em pista, vai ser sempre que vai ter um safety car para salvar. Então, acho que isso acende um pouco o alerta, dá uma chance para a Ferrari também conseguir andar mais perto como andou, embola tudo um pouco ali. Vamos ver. Então, foram 3 corridas a recém, 2 a menos, né, que foram canceladas, então faltam 19 em vez de 22, 21. Mas acho que já não, com essa evolução da McLaren, ou com essa demonstração de força da McLaren que até então a gente não tinha visto, acho que embola um pouco. E a questão daí também que a gente já falou, tem que ver como é que a Mercedes vai lidar com o Antonelli e Russell, se eles vão poder disputar livremente ou não, né? A parte boa, a McLaren usa o mesmo motor. Se os caras acertarem o carro, realmente pode dar essa batalha. E a Ferrari, sei lá, a Ferrari vai ser sempre uma caixinha de surpresas para lançar aqui uma frase original. Acho que com isso a gente encerra os assuntos que eu tinha, então dá as suas considerações. Acho que a gente falou sobre tudo. Vamos ver como é que vai ser agora, o que vai vir de mudança, isso é o principal, né? Não adianta a gente ficar aqui projetando o futuro sem saber o que vai mudar, se é que vai mudar alguma coisa. Isso aí pode mexer um pouco na dinâmica do que a gente está vendo. Mas pensando em como está agora, acho que é isso. A McLaren foi uma surpresa, uma boa surpresa para a gente que quer ver corrida. E vamos torcer que a gente veja essa briga até o final, seja com alguma melhora no sentido da bateria,
ou se continuar tudo como está, que a gente consiga ver essa disputa, pelo menos mesmo que fake, porque foi divertido de ver a corrida do Japão, a gente não pode negar. Pode ter sido chato para quem está lá dentro, mas para a gente do lado de cá, no sofá, foi divertido, foi divertido. Meu pai, eu não assisti ao vivo, como eu sempre falo, com o bebê de madrugada, tem que aproveitar a hora que dá para dormir, não para ver corrida. E na esse negócio aí? Eu assisto e meu pai assistiu um pouco antes de mim, acordou mais cedo, mandou uma mensagem, foi boa a corrida, tipo assim, já viu, podemos falar a respeito, que eu gosto de ver sem saber o que houve, né? Aí eu, não vi ainda, eu tô vendo agora. Aí depois mandei uma mensagem para ele, meu pai corre de carro a vida inteira, é um cara que também gosta de corrida, não um leigo, né? E ele achou boa a corrida também, entende? E eu falei para ele depois, melhor corrida do ano até agora, sabe? Então é isso aí. Tá divertido de assistir. Pode estar chato para quem tá lá dentro, mas foi divertido de assistir. Vamos torcer que assim siga, né? Maravilha. Bom, a gente encerra essa live aqui, mas semana que vem a gente tá aqui, mesmo horário, não vai ter corrida, porém assunto para falar de automóvel é o que não falta. Então agora, esse ano de 26, a gente vai estar sempre aqui toda segunda-feira. Contamos com a presença de você. Você que assistiu a gente até aqui, se inscreve no canal se ainda não for inscrito, ativa o sininho, deixa o like nesse vídeo. Segue o Arri lá no Instagram, arri.pelas.pilas. E tem o @TryMotors também. @TryMotors para... Esse é o meu comercial. Tudo junto ou tem o underline? Try, TRAN, underline Motors. Beleza. Segue lá então, galera. Valeu, galera. Uma boa Páscoa aí, que a próxima é depois do Coelhinho já. Nos vemos na segunda. Abraço.